Uma cena bastante esquisita e um grande desencontro de informações aconteceu no estádio Beira-Rio antes da partida contra a equipe do Atlético pela Copa do Brasil. O presidente da CBF, Samir Chaude, esteve concedendo uma entrevista coletiva e, obviamente, ele estava no Beira-Rio e o assunto relacionado ao possível reconhecimento do Inter como campeão brasileiro em 2005 seria pautado. E ao ser pautado, o presidente acabou errando algumas informações, mostrando que não estava a par de toda a pauta, mas, a partir desse desencontro, se desenhou um caminho para que o Inter possa avançar nesse assunto. Eu mostro essas cenas e explico o que está acontecendo no bastidor, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo vamos explicar e mostrar as cenas um pouco esquisitas, um pouco estranhas, que aconteceram na entrevista coletiva do presidente da CBF, Samir Chaude, em relação ao reconhecimento do Inter como campeão brasileiro em 2005. Para quem não tá a par da história, um resumo rápido, tá? Não quer dizer sobre erro de arbitragem ou não erro de arbitragem. O que aconteceu? 11 jogos foram anulados do Campeonato Brasileiro de 2005. Pelo fato de Edilson Pereira Carvalho, árbitro, estar envolvido em um escândalo de manipulação de resultados. Todos os jogos que ele apitou daquele Campeonato Brasileiro foram anulados. Eis que essa decisão do STJD de anular esses 11 jogos tirou o Internacional da liderança. E se eles não fossem anulados, daria o título ao Internacional. Só que o Inter argumenta que esta anulação dos jogos foi ilegal, irregular, porque no STJD está previsto que não se pode anular partidas por este motivo, que o correto seria ter uma comissão que iria analisar jogo a jogo para determinar qual partida seria anulada e qual partida não seria. Através disso, o Inter buscou um laudo pericial feito pelo árbitro Leonardo Gaciba, que apurou que das 11 partidas que foram anuladas, muitas delas não tiveram o impacto de manipulação de resultados. Logo, elas foram anuladas de maneira ilegal. E se elas não tivessem sido anuladas, o Inter seria o campeão brasileiro. E como foi tudo uma grande confusão e erros de 20 anos, o Inter quer apenas o reconhecimento como campeão brasileiro de 2005, junto do Corinthians, por ter havido uma decisão irregular. É isso que o Inter corre atrás. O Inter faz toda essa argumentação para tentar entregar ao presidente da CBF, Samir Chaude, para que ele analise e faça este reconhecimento, como fez também em outros casos de títulos. Mas ontem, na entrevista coletiva no estádio Beira-Rio, a gente teve a oportunidade de colocar o presidente da CBF, Samir Chaude, de frente para esta pauta. E o que aconteceu foi isso que você vai ver agora. Bom, vamos ver então a entrevista coletiva de Samir Chaude lá no estádio Beira-Rio. Eu tive presente para a gente tentar desenhar um pouco essa história para vocês, a partir também da resposta que foi dada pelo presidente em 3 pontos diferentes, tá? E a primeira oportunidade que ele teve para falar a respeito desse assunto foi uma pergunta feita pelo Jairo Vink, do canal do Baldaço. A gente vai ouvir aqui a pergunta e, na sequência, a gente vai ouvir também a resposta por parte do presidente da CBF. Olha aí. 1, 2, 3. Presidente Samir, já aqui à sua esquerda, Jairo Vink, da Baldaço TV. Aproveitando o local que o senhor está no Beira-Rio, né? O senhor recebeu do Inter alguma situação para reparação histórica do título brasileiro de 2005? E como o senhor, como presidente da CBF, pode ajudar o Internacional a receber o título de campeão brasileiro, que seria o mais justo? A pergunta do Jairo aqui, ela jogou pro presidente. Ela jogou pro Samir Chaude, tá? E é importante a gente contextualizar o que havia acontecido de avanço já a partir daí. O presidente Alessandro Barcelos teve no ano passado uma reunião com o Samir Chaude, logo da eleição por parte do presidente da CBF, e nesse encontro se tocou nesse assunto. E o Samir Chaude é um cara muito político, ele é um cara muito habilidoso com as palavras, e obviamente ele tenta ao máximo falar de uma maneira que não se comprometa com nenhum lado. E é isso que ele ia tentar fazer aqui na entrevista. Mas ele já foi informado sobre o assunto. O Inter já foi até ele com este assunto. Tanto que
Em outubro do ano passado, o Duda Garbi fez uma entrevista com ele e colocou esta pauta diretamente para o presidente, que naquela altura havia dito que este é um assunto que deve ser resolvido de maneira jurídica e que ele precisa de um parecer jurídico e de uma decisão da justiça para falar a respeito do tema. E aí essa pergunta do Jairo jogou de novo o assunto para ele dominar da maneira que melhor entendesse. A tendência é que ele saísse por essa mesma tangente que ele saiu ali no episódio do Duda Garbi. Justo. Na verdade, isso é uma coisa que está em júdice, né? E o que está em júdice a gente não define, não é a CBF que vai escolher quem vai ser o campeão ou não, mas isso tem uma questão jurídica que está pendente ainda. Então, de acordo com o que for definido, né, a CBF vai chancelar ou não. Então, nós já fizemos algumas reparações, né, de ações que ficaram para trás e a gente aguarda essa questão judicial ser resolvida para a gente poder tomar uma atitude. De acordo com o presidente, essa situação ela está sob júdice. Por que ele coloca esse contexto, tá? Porque lá em outubro, a ideia do Internacional, da comitiva que faz esse movimento, do ex-presidente Fernando Carvalho, do Leonardo Aquino, conselheiro, do presidente Alessandro Barcelos, era com que Samir Chaude tomasse uma medida e uma decisão administrativa, tá? De assinar e decidir pelo título brasileiro do Internacional, dividindo com o Corinthians em 2005. Mas em outubro, depois da entrevista do Duda Garbi, houve esta sinalização de que ele entende que este é um assunto jurídico e que precisa de uma decisão jurídica a respeito do tema. E a partir daí, o Inter buscou elementos jurídicos para embasar um pedido para esta situação. Mas aqui ele não falou nada, né? Ele disse, isso aí é com a justiça e tal. Mais à frente, ele pergunta outras situações e eu retomo essa pauta com ele aqui. É no 17h56, bora. Presidente, aqui tudo bem? Tagor Jank, canal Adulto e Debate Raiz. O senhor falou e colocou sobre a responsabilização da justiça a definição de qualquer questão envolvendo o Campeonato Brasileiro de 2005. O senhor mesmo citou que já houve outros campeonatos que o senhor revisou recentemente, não o senhor pessoalmente, mas o senhor no cargo de presidente da CBF, a CBF como um todo. O senhor se vê incapaz de mexer neste tema, porque um dos objetivos do movimento é colocar para o senhor analisar pessoalmente como presidente da CBF, independente do caso ser definido pela justiça. O senhor não vai fazer isso, o senhor não pretende revisar esta situação sem que ela passe pela justiça. Eu queria entender isso um pouco melhor. E aqui eu tento dar uma apertada nele no seguinte sentido. O senhor presidente da CBF, Vossa Excelência, senhor Samir Chaude, que respeito muito, que entrou no cargo agora, está tentando fazer coisas novas, uma cara nova da política esportiva brasileira, fala alguma coisa. O senhor vai... então, se o senhor vai tirar o seu da reta, tire o seu da reta. Diga, eu não vou... o famoso essa pica não é mais minha, essa pica é do Aspira, que é da justiça. E eu tentei apertar para... É isso mesmo? Sem a justiça, não adianta passar pelo senhor. Vamos para a resposta dele. Não é que eu não vá ver, né? Nós vamos ver, mas a gente precisa de um parecer da justiça, até mesmo porque o Inter entrou na justiça e requereu isso através da justiça. Então, a gente segue decisões, extra-campo também, só que nós avaliamos em conjunto. Então, a gente espera essa definição, primeiramente, até porque, primeiramente, foi provocada a justiça e não a CBF. Então, a gente aguarda isso para tomar as providências cabíveis. E aqui tem um erro. Tá? Por quê? Quando ele falou isso não, eu vou esperar a justiça porque já foi entrado um pedido na justiça e eu não posso, antes desse pedido da justiça, como o Inter procurou primeiro a justiça e depois a CBF, me manifestar a respeito do tema. Ele me respondeu isso, eu fiquei, desarmado. Como assim? O Inter entrou na justiça pedindo o título de 2005? Eis que
Logo depois dessa pergunta, eu saio da sala de imprensa e começo a entrar em contato com algumas pessoas no bastidor. O Lucas Colar me ajuda, a gente contata uma pessoa fundamental desse processo para levar a informação. Olha, o Samir Schaud disse que a CBF não pode fazer nada porque já há um pedido feito na justiça. O Inter ingressou na justiça e isso nos foi desmentido. Não, o Inter não entrou na justiça, ele está errado. Esse assunto não está sob júdice, ele está errado. O Inter não ingressou com nenhuma ação na justiça, errou. O presidente da CBF esteve mal informado a respeito do tema, mas essa resposta foi com base em uma informação que não procede, porque o Inter não entrou com este pedido na justiça. E aí, eu falei com essa pessoa, ela disse que iria buscar informações, tá, a respeito do tema e buscar o contato, inclusive, com as pessoas. Eis que, no final da entrevista coletiva, acontece isso aqui. Fazendo as coisas Ele está positivas encerrando a para coletiva, o tá? futebol de base brasileiro. Obrigado, presidente Samir. Antes de encerrarmos, o presidente Luciano gostaria de fazer uma manifestação. Bem, primeiro, mais uma Presidente vez, Oxman, agradecendo presidente da ao federação. presidente a disponibilidade, aos senhores pela presença. Eu, enquanto o presidente falava sobre o assunto brasileiro de 2005, eu não quis interrompê-lo, presidente, para não ser descortês. Mas esse assunto ele já tramitou dentro e tramita dentro da Federação Gaúcha. Já há algum tempo o presidente Alessandro Barcelos já conversou comigo pessoalmente sobre o assunto, tanto ele quanto o presidente Fernando Carvalho. Nós já tivemos, acho que, se eu não estou enganado, são 2 reuniões, inclusive uma em São Paulo, uma em Brasília, sobre o tema, e algo que, assim que for oficialmente concluído pelo Internacional e trazido às mãos da federação, essa parte extrajudicial, a par de tudo que o presidente colocou da questão judicial, do que está sendo debatido, vai ser encaminhado também, presidente, à CBF, para que aí, então, aquele questionamento se a CBF vai analisar ou não vai, e aí vai ter todo, certamente, juntamente com o presidente Samir e com a sua diretoria, através do Helder Melilo também, que deve coordenar essa situação, o presidente, ele daí vai ter toda a tramitação, enfim, e toda a questão extrajudicial. Então, eu não quis interrompê-lo, mas eu recebi do presidente Alessandro a autorização para colocar isso também, porque não sabia se era do seu interesse que eu trouxesse esse tema, mas sim, já tem tramitação dentro da federação, junto ao Internacional, junto aos presidentes Alessandro e também ao ex-presidente Fernando Carvalho. E tão logo seja oficialmente entregue, esse assunto vai ser levado ao departamento jurídico da CBF. Tá, gente? Muito obrigado. Inclusive, eu quis colocar justamente isso, né? Até porque se a CBF toma um posicionamento monocrático, se está ajuizado, não vai valer de nada, porque vão recorrer, enfim, vai ficar uma briga judicial, e a gente acaba Mas não está ajuizado. que espera que se resolva para que chegue na CBF e a CBF consiga analisar, e vai ser analisado. Então vai ser analisado. Então vai ser analisado. Só que aí, o presidente Oxman, ele dá uma consertada na situação, tá? Dizendo, olha, não quis interromper, mas o assunto sim, ele será resolvido do ponto de vista extrajudicial. Ele vai ser resolvido extrajudicialmente, porque o Inter não ingressou com nenhuma ação em STJD, não. A ideia é montar, aí sim, um material robusto que está sendo montado, com o relatório e o laudo feito pelo Leonardo Gaciba, com informações que foram retiradas do documentário dos 20 anos da máfia do apito, e que este material será indicado ao presidente Samir Schaud, que vai avaliar para administrativamente tomar uma decisão para poder reconhecer o Internacional como campeão brasileiro de 2005 junto do Corinthians, sem retirar o título do Corinthians. É isso.
não há decisão judicial a ser tomada, não houve ação judicial por parte do Inter e houve uma confusão, houve um desencontro dentro do que existiu de realidade do que estava informado o presidente da CBF. Mas eu acho que depois dessa coletiva o assunto vai andar, porque aparentemente aqui, nesse frame, o presidente da CBF está a par do que aconteceu. Agora, os próximos capítulos vão acontecer. Junto à Federação Gaúcha de Futebol, o encaminhamento desta pauta para a CBF, com os laudos sendo juntados, reunidos, uma explicação jurídica, com base também em artigos do STJD que foram descumpridos em 2005 e que embasam toda essa discussão para que a CBF possa tomar a decisão de, quem sabe, reconhecer o Inter como campeão brasileiro em 2005. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!